A igreja que você vive e edifica funciona para Deus ou para os homens? A resposta dessa pergunta parece óbvia, mas nem sempre. Eu quero comentar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Para quem que a igreja funciona? Para Deus ou para os homens? Para quem que a gente faz as nossas celebrações, as nossas reuniões e coisa e tal? Então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso hoje, que eu acredito que vai servir muito para você no momento em que você prepara a igreja para fazer uma reunião, para ter um encontro, um ministério, uma estrutura física ou algo do tipo. Primeiro eu quero propor que a igreja ela funciona para Deus e para os homens. A igreja funciona para glória de Deus e para alcançar e edificar as pessoas. Tudo que foi criado para a glória de Deus foi criado. E os homens foram criados para a glória de Deus. Só que a igreja, na atividade de glorificar Deus, ela tem uma missão para alcançar essa visão da glória de Deus. Qual é a missão da igreja? É fazer discípulos. Alcançar as pessoas e edificar as pessoas. Então Deus é glorificado também na medida em que nós nos tornamos parecidos com Jesus, em que nós fazemos mais pessoas parecidas com Jesus. Deus é glorificado quando nós somos sal e luz nesse mundo, quando nós abençoamos a vida das pessoas, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós alcançamos o que está perdido. Então nota que isso acaba se abraçando. Eu estou glorificando a Deus enquanto eu alcanço pessoas, enquanto eu edifico pessoas, enquanto eu amo pessoas. Também é o grande mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e junto com isso ao teu próximo como a ti mesmo. Essa atividade de amar a Deus sobre tudo, ela vem acompanhada do amor ao próximo. Muitas pessoas falam, eu já falei muito dessa passagem de uma forma assim, um pouco equivocada. Mas Deus vê o coração. Em nome dessa questão que Deus olha para o coração, não se preocupa com o exterior, não se preocupa com o externo, não se preocupa com as ferramentas que a gente utiliza na igreja. Só que a mesma passagem que fala que Deus vê o coração, lá em 1 Samuel 16:7, fala assim: o Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, de fato, o Senhor olha para o coração. Mas nessa passagem também fala que o ser humano, ele julga pela aparência. O ser humano, ele olha para o exterior. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de olhar o coração. Então, nós olhamos a aparência. Nós olhamos o exterior. Nós não temos essa competência de olhar o coração das pessoas. Então, se por um lado Deus vê o coração, por outro lado o homem vê o exterior. E aí eu quero falar com você, né, sobre as nossas reuniões, sobre os nossos encontros. Primeiro, você entender o propósito de cada momento. Aquele momento que foi separado, será que é para alcançar pessoas? Será que é para comunicar para as pessoas? Ou será que é um momento para Deus e para comunicar só para Deus? Por exemplo, se eu estou aqui na minha intimidade com Deus, fazendo meu devocional em tempo de oração, eu não estou nem aí com o que as pessoas vão pensar, até porque as pessoas muitas vezes não estão nem me vendo. Então eu vou falar do meu jeito, eu não estou nem para o que as pessoas estão pensando. Eu vou colocar música que eu gosto, né, para meditar, para ter esse meu tempo com Deus. Eu estou ministrando para o Senhor e eu quero que Deus se agrade. Eu estou pensando só em Deus e eu sei que Deus está olhando para o meu coração, para as minhas intenções. Então não me preocupo, eu fico bem à vontade. Posso ficar sem camisa e tudo. Deus não está interessado em nada disso. A minha voz pode ser rouca, a minha voz pode não dar para ninguém entender nada, mas Deus nem precisa da minha voz, né? Eu falo, mas Deus ele sabe o que é que vem na minha boca antes mesmo da palavra chegar. Então é um momento totalmente sacerdotal. É um momento que eu não preciso me preocupar com nada nem ninguém além de Deus. O meu coração entregue para o Senhor. Agora,
Eu preciso discernir quais são os tempos, porque tem um outro momento que é um momento apostólico, é um momento evangelístico, é um momento profético, em que eu estou falando para as pessoas, eu estou proclamando para as pessoas. Por exemplo, quando eu vou pregar para Deus ou vou pregar para as pessoas? É claro que eu vou pregar para as pessoas. Para que eu vou pregar para Deus? Eu não tenho nada que pregar para Deus. Eu tenho que adorar, que louvar, que glorificar. Mas eu prego para as pessoas. Então eu tenho que falar de um jeito que as pessoas compreendam. Eu tenho que falar de um jeito que as pessoas consigam se mobilizar. Que as pessoas consigam entender. Eu tenho que ser fiel ao meu Deus, né? Falando a mensagem correta como embaixador. Mas eu tenho que falar de um jeito que seja agradável para as pessoas. Agradável que eu estou falando, não do conteúdo, tá? Mas agradável de uma forma que seja compreensível para as pessoas, de uma forma que elas consigam entender, que elas sejam alcançadas e edificadas. Então eu tenho que discernir quais são os tempos. Se eu estou num tempo sacerdotal, né, o sacerdote ele vai conectar com Deus, ele fala com Deus, um tempo de adoração pessoal, como filho. O sacerdote ele liga direto com Deus, ou se eu estou num tempo apostólico, de avanço, de alcance, um tempo profético, um tempo evangelístico, em que eu estou me reportando para as pessoas, certo? Então, eu preciso fazer, e você precisa fazer uma gestão de experiência, tá bom? Seja maduro para ouvir esse termo, uma gestão de experiência. Então, eu preciso fazer uma gestão da experiência de Deus e uma gestão da experiência das pessoas. Você vai entender. Quando um cliente vai para uma loja, se essa loja quer ser bem sucedida, a loja tem que fazer uma gestão da experiência do cliente. Porque se o cliente ficar desagradado, se o cliente não gostar, ele provavelmente não vai voltar, ainda vai falar mal para outras pessoas. Então a loja faz assim. Então você quer viver uma vida para adorar a Deus, então você tem que fazer uma gestão da experiência de Deus. Como? O que é que você precisa para gerir a experiência de uma pessoa? Você precisa conhecê-la e você precisa desejar agradá-la. Então, para fazer uma gestão da experiência de Deus comigo, eu devo conhecer a Deus e eu devo buscar agradá-lo. Então é isso que a Bíblia nos ensina, né? Para a gente conhecer a Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o padrão de Deus, a santidade de Deus. Porque quando a gente faz coisas da nossa cabeça, a gente acaba fabricando ídolos, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então, Deus tem um padrão. Ah, não, mas eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Mas Deus tem uma palavra, né? Tem pessoas que querem acabar o casamento porque não estão gostando mais. Eu estou sentindo assim, eu acho que Deus não vai querer que eu vá contra os meus sentimentos. Não, querido, Deus tem um padrão, né? Deus estabeleceu. Então, para você saber o que agrada a Deus, outra maneira de falar, né? Sem falar de gestão, o que agrada a Deus, você precisa conhecer. O que agrada o Senhor? E aí você precisa querer agradá-lo. Por exemplo, Deus gosta de hipocrisia? Não. Então não faz sentido eu montar uma máscara para parecer algo que eu não sou. Deus gosta de mentira? Não, Deus abomina a mentira. O diabo, que é o inimigo de Deus, é o pai da mentira. Então eu não posso viver uma mentira, eu não posso estar ali com os irmãos falando algo que para mim é uma mentira, dando testemunhos mentirosos, falando coisas mentirosas, né? Porque isso aí não vai agradar a Deus. Então a experiência de Deus comigo, Deus não vai se agradar. Deus gosta de frieza? Não. Deus gosta de mornidão? Também não. Então devo dar toda a minha intensidade para Deus. Mas agora vamos para os homens. Fazer a experiência da gestão das pessoas. Então eu preciso conhecer as pessoas, saber o que é que elas gostam e buscar agradá-las dentro do possível. Então eu sei que as pessoas gostam de ouvir uma mensagem clara. Eu sei que as pessoas gostam de um local limpo. Eu sei que as pessoas gostam de um conforto. Eu sei que as pessoas gostam que eu fale de um jeito que elas entendam. Então eu vou buscar ali, no encontro que eu estou querendo alcançar e edificar as pessoas, agradar a Deus com verdade, com sinceridade, com devoção, com oração. E eu vou buscar agradar as pessoas, colocando um ambiente legal, um ambiente agradável, e tudo isso faz toda a diferença. Nós precisamos compor esse equilíbrio. Porque tem gente que fica só nas pessoas, e aí se distancia de Deus. Mas tem gente que se preocupa só com Deus, e aí perde as pessoas, e Deus quer que você alcance as pessoas. Então isso vale para o GCEM, a reunião de GCEM, você programar uma reunião,
você fazer uma reunião dinâmica com excelência. Tem reunião de G100 que acaba ficando muito chata, porque só uma pessoa fala, não tem dinâmica, sabe? Vai fazer uma oração comprida, assim, que as pessoas se desconectam. Né? Eu não estou criticando a oração comprida, mas precisa ter um termômetro ali, porque se você está junto com outras pessoas, você precisa se importar com o que as pessoas estão experimentando também. Às vezes a iluminação está ruim, às vezes está quente, tudo isso pode atrapalhar. Vai fazer uma oração. Será que é legal orar com um canhão de luz aqui no meu olho? Não, não é a coisa mais agradável do mundo. Eu tenho certeza que se você puder orar numa sombra agradável, debaixo de uma árvore, ou no sol quente do meio-dia, você vai preferir orar numa sombra. Né? Por quê? Porque aquilo é mais agradável para você. Deus não está nem no sol nem na sombra, Deus está em todo lugar, Deus é espírito. Mas você se importa com isso. Então vai conduzir uma oração. Um dia eu falei com o irmão vai conduzir uma oração, coloca uma toalhinha na mesa, coloca uma luz ambiente, coloca uma música de fundo. Porque para que seja agradável para as pessoas estarem ali. A oração é para Deus, mas quem está orando são as pessoas. Então nós podemos e devemos proporcionar ambientes inspiradores, ambientes facilitadores para as pessoas se encontrarem com Deus. Reunião geral, né, aos domingos, é a mesma coisa. Poxa, como é que está a experiência das pessoas que chegam ao ir ao banheiro, a beber água, ao sentar na cadeira, ao ouvir a mensagem, a participar dos louvores? Como é que está? O que é que a gente pode melhorar nesse sentido? Sabendo que tudo isso glorifica a Deus. Tem uma frase que a gente usa que eu gosto muito, que diz que a excelência honra a Deus e inspira as pessoas. A nossa reunião de domingo, aqui em Fortaleza, cada local tem o seu foco, né? Tem o seu momento, e também a gente vive de estações, a gente não é o tempo todo do mesmo jeito. Mas nesse momento, 2021, a nossa reunião de domingo em Fortaleza, ela sempre é para glorificar Deus, para adorar Deus. Tudo que nós fazemos é para isso. Mas hoje a nossa reunião de domingo, ela tem mais uma intenção de ser profética, de alcançar as pessoas, de ser apostólica, de ser evangelística, do que mesmo de edificar o corpo. Nós sempre queremos edificar o corpo também. Trazemos mensagens, louvores que edificam o corpo, mas hoje nós digamos assim, voltamos com mais ênfase para os visitantes, para aqueles que estão vindo, porque nós queremos alcançá-los. E nós temos outros momentos também para edificar o corpo, G100, vínculos bem estabelecidos, estudos e muita coisa. Hoje nós temos uma estação, né, de entender essa pessoa que está chegando, os visitantes, e recebê-los bem. Então eu quero que você pense, você que está me ouvindo, qual a aplicação disso na sua área? A pregação. Eu sempre me preocupo nesse sentido. Será que a linguagem que eu estou usando é acessível para as pessoas? Porque se eu estiver pregando aqui, e aí, irmãos, vocês sabem, Sadraque, Mesaque, Abidnego, quem é crente, conhece Bíblia, vai saber, mas quem é de fora vai ficar boiando, vai ficar perdido. Você sabe que a besta está aí, às portas, o sinal da besta, a pessoa vai ficar, que sinal da besta é esse? Então eu preciso levar uma linguagem que seja acessível para as pessoas. Eu posso trazer o mesmo conteúdo bíblico, ao invés de falar Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não se renderam a Nabucodonosor, eu posso falar assim, olha, 3 jovens que quando estavam sob pressão, a Bíblia fala que eles não se renderam ao mal, eles não se corromperam no mundo, no sistema que era contra Deus. Eles não pecaram, eles não voltaram as costas para Deus. Então fala a mesma mensagem, mas com uma linguagem que seja acessível para as pessoas. Os louvores, as nossas músicas, nós precisamos priorizar. Não estou falando aqui de uma regra absoluta, mas nós precisamos priorizar músicas que tenham um entendimento para quem está chegando. Porque tem música que só quem entende é crente. Tem uma música que eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso, deixa queimar. Eu não estou criticando a música, mas imagina uma pessoa que chega de fora, né? Que o pessoal tudo cantando, eu tenho um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Às vezes a pessoa está querendo um descanso e esse fogo que o pessoal tem ali não dá descanso. Deixa queimar o quê? Então nós precisamos escolher músicas que
adorem a Deus, que exaltem a Deus, mas também que proclamem Jesus, que edifiquem as pessoas que estão chegando, que elas sejam tocadas por aquelas músicas. A música também é uma maneira de pregação, a música também é uma maneira de alcançar as pessoas. Ah, Vinícius, então todas as letras têm que ter tudo que é entendido? Não. Né? Até porque a pessoa que está chegando ali, ela vai se ambientando no contexto, ela vai também entendendo aos poucos. Mas é bom que a gente priorize, de uma maneira geral, canções que possam ser acessíveis à pessoa que está chegando. E é importante também você entender o seguinte: tem música que você fala para Deus, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Eu estou cantando para Deus. É a pessoa que chega do mundo, ela vê, poxa, essa adoração. Gente, a adoração da igreja para Deus é um sinal de evangelismo, é um sinal profético, porque as pessoas veem ali diante delas o motivo para o qual nós fomos criados. A adoração a Deus, aquilo ali contagia as pessoas. Mas tem também um tipo de música que a gente canta para os irmãos. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e junto lado a lado andarmos com Jesus. E tem música que nós cantamos para as pessoas. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. É legal nós termos essa compreensão para a gente ir mesclando, né? Às vezes é bom a gente cantar uma música para as pessoas, sempre para a glória de Deus. É Deus se importando com as pessoas. Às vezes é uma música ali de comunhão do corpo, às vezes é uma música direta para Deus. Mas o princípio é que a gente fale de uma maneira que alcance as pessoas, que edifique e que alcance as pessoas. Os avisos, né, na igreja. Como a gente tem muitas pessoas ali chegando no domingo, pessoas que não conhecem, não basta falar G100. Porque o pessoal não sabe nem o que é G100. G100 é um código nosso. PG, entendeu? Koinonia, isso tudo é código da igreja. Nós temos, pode até falar G100, deve, né? Para culturar com a linguagem. Mas, nós temos aqui o nosso G100, que é um grupo que nós temos menor de crescimento, de multiplicação, que se reúne semanalmente. Então, você explica para as pessoas. Recepção, da mesma maneira, deixar as pessoas bem à vontade. Recepção sempre tem que pensar assim: se eu tivesse vindo a primeira vez, como é que seria para mim? Então, buscar proporcionar para as pessoas a melhor experiência possível, levar a pessoa até o local que ela vai sentar, explicar onde é o banheiro, dizer que se precisar de alguma coisa pode chamar, para que a pessoa realmente fique bem à vontade. Então, dessa maneira, construindo uma igreja para a glória de Deus, para alcançar e edificar as pessoas, eu creio que nós seremos eficazes e bem-sucedidos. O que é que eu vou pedir para você? Para comentar aqui embaixo o que você achou no YouTube. Comenta aqui, dá uma palavra de edificação, enriquecimento ou uma dúvida sobre essa questão, uma observação que você quer fazer, tá bom? Deus te abençoe.